Boa noite, meus amigos, boa noite. Tem que fazer esse grito aí com força mesmo, que é para ano que vem os circuitos instaladores voltarem aqui em Sergipe, velho. Cidade maravilhosa dessa. Esse evento traz muita informação pra gente. O treinamento aqui do Kleber Milênio é treinamento de instalador para instalador. Eu sou da rua, do campo, igual a vocês. E a diferença entre a gente é zero. Beleza? Então, se tiver dúvida, a qualquer momento aí, pode levantar a mão. Se for sobre alguma dúvida de máquina LG, levanta a mão que a gente está aqui só para se ajudar. Beleza? Então, vamos lá. Esquadrão LG, não sei se vocês conhecem, é um grupo de instaladores que tem dentro da LG, que traz informação para o instalador, se instalou alguma máquina ali, deu um problema, ou não sei que código de erro é esse. Tem 14 membros, e esses membros estão aqui pronto para ajudar vocês. Eu sou um deles, inclusive eu sou o mais bonito, é o que está no meio aqui. Então, brincadeiras à parte, a gente está aqui só para se ajudar. Lá no Instagram, graças a Deus, consigo responder muitas pessoas. Talvez eu não consiga responder no mesmo momento que você falar, porque eu posso estar em cima de uma escada, eu posso estar instalando uma máquina, enfim, fazendo algum serviço, mas eu vou responder com certeza. Geralmente eu não demoro para responder, não. Então, o intuito do esquadrão é trazer informações, ajudar o instalador, beleza? É uma voz do instalador com a fábrica. Eu comecei lá em 2007, eu comecei na câmara frigorífica, comecei um pouco, costumo dizer que ao contrário do que o pessoal começa, geralmente começa na climatização. Eu comecei na câmara frigorífica, refrigeração comercial, e aí eu vim pro ar-condicionado. Falar em refrigeração comercial, mandar um abraço aí pro grupo MBP Isoblock. Gustavão, eu faço parte dessa ajuda dos caras tá aqui, hein? Fica ligado. Vamos lá. Ó, LG é um fabricante que tem presença em todo o país, em todo o Brasil. É um fabricante que costuma ter a presença próxima ao instalador com treinamentos, trazer informação e capacitação. O que é legal lá dentro da LG é que, tipo, eles permitem que um instalador suba aqui e consiga falar para os outros instaladores. Isso vem mudando muito o mercado, isso eu acho muito legal, porque na grande maioria das vezes sempre tinha do fabricante ia ter aqui um engenheiro de dentro da fábrica, nada contra, pelo amor de Deus, eu sou fã do engenheiro, mas é que, pô, velho, a gente de instalador para instalador, a gente tem uma comunicação melhor, velho. A gente consegue entender a dor do outro porque a gente está lá na rua também. Isso a LG entende muito bem e deixa a gente trazer um treinamento voltado para isso. Ó, na LG existe a linha RAC e CAC. A linha residencial é a RAC e a comercial é a CAC. Então, quem está aí fora, geralmente, lógico, vê a logo ali, tudo é LG. Mas lá dentro existe uma divisão. O que é dual inverter é linha residencial. Smart inverter, a gente está falando já da linha comercial. Aqui está o portfólio 2025 das máquinas dual inverter LG. LG tem máquina 127 volts, Kleber? Tem. A gente tem lá, ó, só frio. Máquina de 9 e de 12. Então, todo esse portfólio aqui, máquina quente e frio, Artcool, Mirror, que é esses carinhas aqui, ou Artcool Highwall branquinho. Ó, todas as máquinas LG, desde o 9000 até o 24, estão vindo com fluido R32. Já está saindo de fábrica com fluido R32. Mas eu posso pegar na rua alguma máquina ainda com R410A? Pode sim. Até porque quando a LG fabrica, ela abastece um mercado gigante. O Brasil é um mercado muito grande. Então, tem diversos distribuidores que têm um estoque gigantesco e você pode ainda pegar a máquina com R410A, mas estão saindo todas de fábrica já com menos, se vocês olharem lá, ó, a 30 e a 36, que ainda estão vindo com 410A. O resto está vindo em R32. Ó, beleza? Essa aqui, 410A, porque é 30.000 BTUs. Então vamos lá, começou o treinamento. Meus amigos, eu não consigo fazer nenhum treinamento, dar nenhum curso se eu não falar de ciclo básico de refrigeração. E por quê? Porque aqui é o que me libertou. Aqui é onde eu mudei o meu serviço. Trabalho desde 2007 na área, mas muitas vezes eu me esbarrava em alguns serviços que eu não conseguia avançar. E às vezes eu até conseguia resolver, mas não sabia exatamente o que aconteceu ali.
E aí eu conversando com o professor Kilvio Ferraz, quero mandar um abraço para ele. Ele é da Escola Técnica Federal de Pernambuco. E eu conversando com ele, filho, caramba, velho, eu tô fazendo alguns serviços que eu não tô entendendo bem o que está acontecendo. E eu queria entender mais sobre isso. Ele falou, volta a estudar o ciclo básico de refrigeração, a termodinâmica. E aí eu percebi que, caramba, quando eu iniciei lá em 2007, o nome falava ciclo básico de refrigeração. Se é básico, isso aí eu pego depois, irmão. Isso aí eu não vou nem ligar. Porque eu quero instalar máquina, eu quero resolver problema, fazer serviço, e eu esqueci da minha base lá, eu já burlei um processo. Eu passei e não estudei sobre ciclo básico de refrigeração. Até estudei, mas muito rápido. E aí voltei a estudar ciclo básico de refrigeração. E através do ciclo básico de refrigeração, da termodinâmica, eu já resolvi muitos problemas em equipamento high-wall, teto, cassete, multisplit, VRF, mini VRF, com ciclo básico de refrigeração. Como é que funciona isso, Kleber? Vamos lá. Nosso compressor, qual é a função desse cara? Succionar e comprimir o nosso fluido, o nosso famoso gás, sempre em estado de vapor. Beleza? Sempre. Beleza, show de bola. Comprimir esse cara na descarga de um dual inverter LG de máquina LG, ela em plena carga ali, vai estar trabalhando de 60 a 90 graus. Chegou em 92 dual inverter, já vai começar a desacelerar o nosso compressor. Pegou máquina dual inverter com 90, 92 graus na descarga, você pode olhar que ela não vai mais acelerar a frequência do compressor. Por quê? Ele sabe que se chegar a 105 graus na descarga do dual inverter, ele vai apresentar o erro CH32, alta temperatura do tubo de descarga. Porra, como o Job fala muito bem, é a primeira blitz do nosso sistema inverter, é esse sensor da descarga. Beleza. Eu segui na descarga com alta pressão e alta temperatura lá para minha serpentina do condensador. E qual é a função dessa serpentina? Primeira função, são 3 funções muito top. A primeira é baixar a temperatura da descarga, é baixar aquela temperatura de 80, 85 graus, para chegar numa temperatura de condensação. Então, no início do meu condensador ali, eu já começo a baixar a temperatura da descarga. Show de bola, primeira função. Segunda, condensar, sair de vapor para líquido no condensador. Opa, segunda função do nosso condensador. E a terceira, baixar a temperatura agora desse líquido, porque esse líquido está a alta pressão e alta temperatura. Então, a gente tem as 3 funções. Baixar a temperatura da descarga, entrar em temperatura de condensação e condensar esse fluido e subresfriar esse fluido agora que está em líquido. Porra, a refrigeração é muito fascinante, velho. Eu entrei em vapor e saí do outro lado em líquido. Show de bola. Cheguei no meu elemento de expansão. Dependendo da máquina LG, vai ser um capilar. Se for uma máquina de porte maior, vai ser uma válvula de expansão eletrônica. Mas a função é a mesma. Qual é a função do nosso elemento de expansão? Baixar a pressão e a temperatura desse líquido. Esse líquido do outro lado do capilar, da válvula de expansão, quando saiu, ele vai sair agora numa pressão e temperatura mais fria. Para quê? Para chegar no evaporador e evaporar. Só evaporar? Não, pô, ele vai lá para roubar calor. Só que quando ele está fazendo a função dele de roubar calor daqui do ambiente, ele está evaporando, ele está aquecendo o fluido. Então o fluido faz o processo ao contrário do condensador. Aqui no meu evaporador, o processo agora é o contrário. Lá eu entrei vapor para virar líquido, aqui eu entro líquido para virar vapor. Porque o meu compressor só succiona e comprime vapor. Show de bola. Cara, quando a gente entende isso aqui e chega num sistema VRF, multisplit, seja o que for, a gente vai logo olhar para a termodinâmica. Espera aí. Em máquinas LG dual inverter, ó, o treinamento aqui é de vocês, beleza? É de vocês. Se tiver dúvida, pode levantar a mão. Máquina dual inverter, tem um sensor na entrada do evaporador. Se esse cara aqui perceber que chegou em 4 graus e cair um pouquinho, chegar em 3, sabe o que é que ele vai fazer? Mandar informação para a placa e a placa desacelera o compressor. Mas a gente só olha para o sensor da descarga. Mas esse sensor aqui na entrada do evaporador faz a mesma função, controlar para não congelar. Por que não congelar? Você pode ver uma máquina LG congelada, pode acontecer, mas é raro. Por quê? Esse sensor vai perceber isso. 4 graus para baixo vai tirar a frequência do compressor. Se eu succiono menos e comprimo menos, essa temperatura aqui vai cada vez subindo mais. Então de 3 vai subir para 4, de 4 vai subir para 5, para não congelar. Só que aí a máquina agora não consegue render mais. Mas também ela não congela. E por que ela não congela? Principal motivo. Se eu congelo todo o meu evaporador, o gelo
é isolante térmico. Esse fluido que está entrando em líquido não consegue mais trocar calor adequado com o ambiente, sai em líquido. Se volta a líquido, quem é que vai sofrer? Coração do sistema. Se ele tentar succionar e comprimir líquido, o líquido não é compressível, ele vai quebrar mecanicamente. Então, todo o controle do inverter está para proteger o compressor. E todo o controle da máquina inverter, sensores, placa, tudo isso está adicionado na termodinâmica. Show de bola.